Fala galera, sejam bem-vindos aí ao segundo vídeo do projeto estrutural dessa casinha Minha Casa Minha Vida. E se prepara que hoje tem muito assunto legal. Se você quer saber mais sobre projetos de arquitetura, de engenharia, quer fazer seu primeiro projeto estrutural no Eberic, segue a gente, segue o nosso canal e curte esse vídeo. Dando continuidade da onde paramos no vídeo 1, vou abrir aqui o Eberic e a gente tinha lançado apenas os pilares lá no baldrame. Então eu vou abrir aqui o croquis do baldrame, temos lá os pilares todos lançados. Agora o próximo passo eu vou fazer as vigas desse pavimento. Então aqui na aba lançamento, comando de viga, se eu clicar nessa setinha para baixo eu tenho várias opções de vigas que eu posso estar utilizando aqui. Vou utilizar a viga comum, tá ok? Seção de viga, seção retangular, seção T, ó, podem observar que muda aqui o desenho da seção da nossa viga, seção I. Então, vários tipos de seção de viga que eu posso estar utilizando. Mas, como eu já disse, vamos fazer sempre o mais simples para a obra, o mais simples de ser executado, que é seção retangular. A não ser que na arquitetura se exija algum outro formato pela parte estética, mas fora isso a gente utiliza o mais simples. Agora a seção dessa viga, a largura e a altura. Largura eu vou utilizar a mesma largura que os pilares, para facilitar a execução e evitar cantinhos de madeiramento da forma entre o pilar e a viga. Então vou utilizar 14 centímetros de largura. E a altura dessa viga, Pedro? Como eu estou utilizando vãos na faixa aí dos 3 metros, um pouquinho menos, então eu posso utilizar 30 centímetros de altura dessa viga, já tá bom. Depois, na hora do dimensionamento, eu vou ver se esses 30 centímetros são suficientes ou se eu preciso estar ajustando isso. Elevação seria o quanto essa viga está mais alta do que o restante do pavimento. Então seria, por exemplo, para eu estar fazendo viga invertida, onde ela nivelada pela face inferior junto com a laje, né? Onde eu não posso aparecer ela dentro de um ambiente. Vamos utilizar isso aí mais para frente. Mas por enquanto deixa esse valor como 0. E por último, a parte de cargas. Eu posso estar utilizando a parte de cargas aqui na hora de eu configurar a minha viga, ou eu posso estar lançando essas cargas depois, na hora que ela estiver lançada lá no croquis, né? Eu prefiro dessa forma, lançar essas cargas lá no croquis. Então, por enquanto, eu vou deixar zerada essa parte de cargas e pode dar OK. Agora, como que eu vou estar lançando essas vigas aqui no meu croquis, aqui no meu projeto? Então, percebam aqui no cantinho da tela, no canto inferior, eu já estou no comando de viga e o programa está me pedindo nó inicial, né? Então, o nó inicial seria por onde eu vou começar o lançamento dessa viga. A viga, geralmente, está apoiada em pilares, né? Então, eu vou vir aqui, por exemplo, no meu pilar 1. E por onde que eu vou lançar essa viga? Eu posso escolher algumas das faces desse pilar. Estão vendo que ele já pega alguns cantinhos ali, né? Ou o centro da viga. Ou se eu vier no nome do pilar, ó, presta atenção, eu estou com o mouse aqui no nome do pilar, ele está me buscando o ponto de origem desse pilar, o ponto em destaque aqui, o canto esquerdo superior, né? Por isso que eu falei que quando a gente vai lançar os pilares, eu sempre busco deixar eles alinhados, o ponto de origem de todos eles, né? Ou alinhado na horizontal, ou alinhado na vertical. Por quê? Aí fica mais fácil de eu estar lançando as vigas, presta atenção. Então, viga nó inicial, vou lançar a primeira viga aqui. Então eu vou selecionar ali o pilar 1, ó, ele está selecionando o ponto de origem, né? Eu clico no nome, ele seleciona o ponto de origem. Agora ele está pedindo, ó, próximo nó. Eu não preciso ficar clicando trecho por trecho, eu posso vir direto aqui, ó, no P2 que ele vai pegar os dois vãos, entre o P1, P5 e o P2, ok? Então clico lá no P2. Agora ele está me pedindo, ó, informe o lado do eixo. O que é isso? Presta atenção que a gente, ao traçar essa viga do P1 até o P2, ele fez uma linha, essa linha verde aqui. Talvez no de vocês esteja uma cor diferente, depois eu ensino a trocar a cor para facilitar e melhorar a visualização. Então ele traçou uma linha. E
a nossa viga ela tem uma espessura, né, de 14 centímetros, como a gente configurou. Essa espessura dessa viga, ela vai estar para cima ou para baixo dessa linha? Nesse caso, para baixo, né? Então eu venho com o mouse para baixo da linha, em qualquer lugar da tela, e clico. Beleza. Olha lá, ele jogou a espessura dessa viga da linha para baixo, tá ok? Agora presta atenção no que o programa está me pedindo. Ó, viga, próximo nó. Isso é para eu continuar traçando a viga 1, se ela tivesse mais partes aí para a direita. Mas eu terminei a viga 1, eu não quero continuar ela. Então eu só aperto Enter ou ESC e o programa saiu da viga 1. Ele está me pedindo agora, ó, nó inicial, para eu iniciar a próxima viga, viga 2. Eu posso já ir direto, né? Vim por exemplo, do P9 até o P7. Ou se eu apertar Enter ou ESC, ele sai do comando de viga. Tá ok? Aí eu tenho que entrar de novo. Então, entrei de novo no comando de viga. Ó, tô na V2, já está tudo configurado do jeito que eu deixei. E aperta OK. Beleza, próxima viga. Vou traçar a viga aonde? No pavimento baldrame, onde o contrapiso ele é feito direto sobre a terra, eu sou obrigado a colocar viga debaixo de todas as paredes, tá ok? A gente não pode lançar parede onde não tem viga, parede direto sobre a terra. Isso daí vai dar problema, vai trincar sua parede, então a gente traça a viga embaixo de todas as paredes. E a próxima viga eu vou fazer aqui, ó, do P1 até aqui embaixo, o P3, tá ok? Ah, mas de cima para baixo, de baixo para cima, de esquerda para direita, tanto faz. Vai dar na mesma a direção da viga aí que eu colocar. Então vou começar aqui pelo P1, venho até o P3. Agora, ó, informe o lado. Lembra lá, tracei uma linha que vai representar aqui o lançamento da minha viga. E agora eu tenho que jogar essa espessura da minha viga para a esquerda ou para a direita. Nesse caso é para a direita. Então venho com o mouse à direita dessa linha aqui que eu tracei. Clica na tela em qualquer lugar. Beleza. Fizemos aí a viga 2. Está pedindo o próximo nó para eu continuar a viga 2. Não quero. Aperta Enter. Então, agora ele está me pedindo o nó inicial para eu começar a próxima viga, né? Então vou lançar aqui a próxima viga do P3 até o P4. E agora, ó, ele me deu esse aviso aqui. O nó adicionado não se apoia em nenhuma barra do pavimento. Confirmar a posição do nó. O que é isso? Na hora que eu fui clicar no segundo ponto dessa viga aqui, no P4, eu cliquei um pouquinho fora, né? Eu errei na hora de clicar no pilar. Então o programa está me perguntando, ó, aonde você clicou não tem nenhum ponto de apoio. Você vai confirmar essa posição? Sim ou não? Se eu confirmar, essa viga ela vai estar posicionada um pouquinho para frente do pilar, porque foi onde eu cliquei. Mas não é o caso, então eu vou colocar não, e o programa vai me deixar eu fazer novamente. Ó, ele já está lá no P3, ele está me pedindo o próximo nó, que seria aqui no P4. Então clico lá no P4, informe o lado do eixo para cima da linha. Próximo nó, não quero mais continuar essa viga 3 e dou Enter. No caso, se eu tivesse uma viga em balanço, onde a ponta dela passasse do pilar, é óbvio que daí essa viga ela não estaria apoiada em nada nessa ponta dela. Então, quando ele exibisse aquela informação, eu apertaria sim, tá ok? Então, por isso que o programa me pergunta se eu realmente cliquei errado ou se a viga ela não tem nenhum apoio ali onde eu cliquei mesmo, tá ok? Beleza, continuando então. Próxima viga, eu vou vir aqui do P4 até o P2. Lado do eixo para a esquerda e Enter. Próxima viga, eu vou traçar ela aqui no meio, para pegar essa parede do meio, tá? Então do P5 até o P6. Lado do eixo à direita e Enter. Próxima viga. Eu tenho que fazer essa paredinha aqui do banheiro, né? Então do P7 até o P11. Mas Pedro, precisa ir até lá no P9 se eu não tenho parede aqui nessa posição? Depende de cada caso, né? Aqui eu não vou colocar.
Então eu vou colocar do P7 até o P11, lado do eixo para cima. E mesma coisa do P12 até o P8. Ó, cliquei fora de novo, estão vendo? Ele vai aparecer essa mensagem. Não, eu não quero ele fora do pilar, né? Cliquei errado. Então, aperto não e faço novamente. Aqui, como eu estava falando, eu preciso essa viga vir até o P9 se eu não tenho parede aqui? Depende de cada caso, né? Então, se eu preciso fazer esse travamento, se o meu pilar está dando um problema de esbeltez, está dando um problema de travamento nesse pavimento, daí eu venho com essa minha viga e jogo ela para cá, ok? Mas, se não for o caso, eu não tenho obrigação de colocar uma viga aqui, porque eu não tenho parede nessa posição. Aí vão me perguntar, mas Pedro, e essa paredinha aqui? O que é isso? Isso daqui é apenas a parede da bancada, né? Então, por isso que é importante a gente estar estudando a arquitetura para saber certinho o que é cada elemento aqui do projeto arquitetônico. Aqui é só uma bancadinha para dar acabamento com a pia da cozinha, tá ok? Então, nessa bancadinha eu não vejo tanta necessidade de eu estar lançando essa parede. Mas se você quer realmente tá colocando mais uma viga aqui, não tem problema. Vamos fazer ela então só para mostrar para vocês como é que faz. Eu vou lançar a próxima viga aqui, né? Para pegar essa paredinha aqui da bancada. Mas olha só, estão vendo que ela tá um pouquinho deslocada desse pilar? E agora, como que eu faço? Então vou lá no comando de viga, dou OK. E se eu clicar aqui nessa pontinha do pilar P9, estão vendo que ela vai ficar meio fora, né? E não é bem essa posição que eu quero. Como que eu vou fazer então? Eu vou utilizar algumas linhas de referência para eu estar traçando essa minha viga que vai pegar essa bancadinha aqui, né? Então eu vou lá na aba Desenho, comando Linha. E agora eu vou pegar o meio dessa paredinha aqui, dessa bancadinha, né? Tracei uma linha para cá. Vocês já vão entender por quê. Volto lá na aba Lançamento, comando de viga, OK. E agora, ó, quando eu vou fazer viga se apoiando em viga, presta atenção aqui, né? Eu vou clicar aonde? Eu tenho a face da viga V2 e o eixo da viga V2. Face esquerda, direita e o eixo. Na hora que eu vou clicar apoio de viga com viga, eu sempre tenho que procurar o eixo da viga. Ok? Então eu não vou clicar aqui na face interna ou na face externa. Eu vou clicar no eixo da viga V2. Cliquei ali no eixo, né, bem onde está cruzando a linha, e vou traçar essa viga até o eixo da V5. Percebam que se eu clicar na face da V5, ó, ele nem vai me buscar ali retinho na ortogonal. Ele me joga lá na ponta, tá vendo? Ele me busca lá na ponta da viga. Então eu tenho que clicar sempre no eixo quando é apoio viga com viga. E agora, ó, informe o lado. Para cima ou para baixo? O que vocês acham? Responde aí. Nesse caso não é nem para cima nem para baixo. A viga já está na posição exata onde eu quero que seja o lançamento dela. Então eu simplesmente aperto Enter. Eu não vou clicar nem para cima nem para baixo. Simplesmente aperta Enter. Beleza, está lançada a viga aí. Posso dar um ESC, sair do comando. Sempre confere aqui, ó, na barra de comando se você realmente saiu do comando de viga, tá? E eu posso deletar essa linha aqui. E se eu esquecer de deletar essa linha? Não tem problema. É só um elemento de desenho, ele não vai influenciar no teu projeto. Tá feito aí então todas as vigas desse nosso pavimento. Próximo passo. O que a gente faz agora? Próximo passo então, conferimos se terminamos realmente esse pavimento, fazer o lançamento de todos os elementos estruturais aqui do pavimento baldrame. Aqui está tudo certinho, então eu vou renumerar esses elementos estruturais, os pilares e as vigas. Então onde que eu faço isso? Eu venho aqui na aba Operação, aqui no finalzinho, ó, opção Outros, Renumerar. E aí eu vou aplicar essa opção de renumerar para o projeto inteiro ou só para o pavimento selecionado, só para o pavimento corrente.
deixa lá o pavimento, projeto inteiro. O que eu posso renumerar? O que eu tenho lançado aqui? Eu tenho pilares e eu tenho vigas. O prefixo atual é a letrinha que eu estou utilizando para nomear os pilares e as vigas. O prefixo novo eu posso trocar para outro prefixo, se eu quiser. Então, se eu tenho, por exemplo, um projeto muito grande, onde faz parte da minha organização eu separar em 2 pedaços diferentes, eu posso chamar lá o pedaço 1 de PA, os pilares, e VA, as vigas, e o pedaço 2, PB e VB, né? Um exemplo aqui. Mas nesse caso, uma casa pequena não tem necessidade de eu estar fazendo essa separação, esse tipo de organização. Então, vou deixar o prefixo que foi utilizado aqui mesmo, tá ok? E número inicial é o número por qual vai ser iniciada a contagem. Então, vai ser iniciado aí pelo número 1 mesmo, tá? Tolerância. Já eu explico o que é essa tolerância aqui, tá? Então, vamos dar OK. Ele vai exibir uma mensagem aqui pra gente de quais elementos foram renumerados, pode fechar. Então, vamos explicar aqui como que é feita a sequência numérica de elementos estruturais. Para pilares, é como se a gente estivesse fazendo a leitura em linhas, né? Então, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ó, P1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, beleza? E a numeração para as vigas? É primeiro as horizontais, de cima para baixo, tá ok? Tá ok? E depois as verticais da esquerda para a direita. Então, deu o total aqui de 8 vigas, tá? Mas quando a gente foi renumerar, ainda tinha mais uma opção aqui, ó, tolerância. Vamos entender o que é essa tolerância. Imagina só se a gente tivesse uma viga... Não precisa fazer isso aí no projeto de vocês, tá? É só um exemplo aqui. Se a gente tivesse uma viga aqui, tá? Então vou deletar essa V2 só para exemplificar. Qual viga que seria renumerada primeiro? A V9 ou a V3? Na hora que eu renumerar elas, né? Porque olha só, primeiro as horizontais, né? De cima para baixo. Então, se elas estivessem no mesmo alinhamento, é óbvio que seria a da esquerda, né? Mas agora a V9 está um pouquinho para baixo. E agora, qual delas que vai ser renumerada primeiro? Será que é essa daqui? Nem sempre. Vai depender o quê? Da tua tolerância, né? O que é essa tolerância? Então, se a distância entre elas estiver abaixo ali da tolerância, essa aqui vem primeiro. Ele considera como se estivesse tudo na mesma linha, tá? Agora, se a distância entre elas estiver acima dessa tolerância, aí beleza, o programa considera como se fossem linhas diferentes. Então, vai renumerar essa aqui primeiro, tá ok? Então, vou dar um Ctrl Z aqui. Voltei. Tá bom, lancei todas as vigas, todos os pilares, já renumerei. Agora eu vou fazer o pavimento de cima, né? Então eu vou lá no croquis da cobertura. E se a gente olhar lá no croquis da cobertura, não tem nada, nem arquitetura. Então lembra lá que a gente tem que ir lá na aba desenho, aqui na parte de referências, qual que é a minha referência de plano de fundo aqui, de referência da arquitetura para mim. Lembra que eu expliquei? Aqui no referência como desenho, que é o que ele está me puxando, é se eu tivesse inserido a arquitetura em CAD, né? Mas como a gente puxou um IFC, um projeto que veio em Revit, então ele veio com um outro caminho aqui, ó. Esse arquivinho aqui, ó, arquitetura casa Rev 1. Então eu troco qual que é a minha referência. Então eu tenho lá meu telhadinho de 2 águas, caída para frente e para trás. Isso aqui não quer dizer muita coisa para eu estar fazendo o lançamento da minha estrutura aqui, né? Para facilitar, então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na outra opção de referência, essa de cima aqui. Qual referência de arquitetura eu posso estar puxando? Então eu posso olhar a arquitetura de qualquer um dos pavimentos. Eu posso trocar qual pavimento de arquitetura eu estou vendo como referência, né? Então eu continuo aqui, ó, no croquis da cobertura,
mas eu posso ver a arquitetura do baldrame, eu posso ver a arquitetura da cobertura. Se eu tivesse mais pavimentos, eu posso ver qualquer um dos pavimentos, qualquer uma das arquiteturas, para eu conferir com o lançamento que eu fizer nesse pavimento, tá ok? Então, ó, eu estou no croquis da cobertura, mas eu quero ver a arquitetura do baldrame, beleza? Então, coloca lá para a gente ver a arquitetura do baldrame. Então, olha só, eu vou voltar aqui no croquis do baldrame, só para eu mostrar uma coisinha para vocês. A gente fez lá o lançamento dos pilares e das vigas, certo? E aqui no croquis da cobertura ainda não tem nada, não lancei nada. Mas eu preciso estar lançando tudo de novo. Como que eu vou acertar a posição exata aqui dos pilares para ele ficar bem retinho? Então eu tenho uma forma mais fácil de eu estar fazendo isso daí, né? Fecha aqui o croquis da cobertura. Vou aproveitar esse lançamento que a gente fez aqui, né? Os pilares, as vigas, e copiar eles para a cobertura. Então o que eu vou fazer? Aqui na minha janela da edificação, né? Eu venho com o botão direito no pavimento baldrame e ele vai me abrir algumas opções. Eu vou vir na opção copiar croquis. Olha que fácil. Eu estou copiando o croquis. A origem da minha cópia é o pavimento baldrame e o destino dessa minha cópia é o pavimento cobertura. Tá ok? E o que eu vou copiar? Só os pilares? Pilares e vigas? Ou toda a estrutura? O que seria isso? Qual que é a diferença? Se eu tivesse lançado laje aqui, então eu optaria por essa opção. Nesse caso eu vou escolher pilares e vigas, né? E antes de apertar OK, toma bastante cuidado na hora da gente estar copiando esses pilares. Por quê? Que essa cópia aqui, ó, eu estou copiando como origem da minha cópia o pavimento baldrame e o destino dessa cópia o pavimento cobertura, né? Mas eu posso vir aqui e inverter, né? Se eu fizer essa cópia da cobertura para o baldrame, eu vou estar copiando o quê? Um pavimento vazio, que na cobertura eu ainda não fiz nada. E se eu copiar esse pavimento vazio para o baldrame, eu perco tudo que eu lancei aqui. E para isso não tem o Ctrl Z. Então toma cuidado como que vocês estão configurando essa janelinha aqui de copiar croquis, tá ok? Então, do baldrame para a cobertura. E aí pode dar ok. Então a hora que eu for lá no pavimento cobertura, tá igualzinho, ó. Todos os pilares e vigas lançados aqui também. Aqui na cobertura, para facilitar um pouquinho a execução e não aparecer essa viga aqui, ó. Estão vendo que essa viga V2, ela cruza aqui bem no meio desse ambiente todo, que aqui eu tenho cozinha e sala conjugados, né? Então, quem está nesse ambiente, a hora que olha para o teto, vai ver essa viga V2, se eu não tiver forro aqui. Então, eu vou optar por eliminar essa viga e fazer só uma laje grandona aqui, tá ok? Aí já eu explico um pouquinho sobre lajes também. Mas eu vou deletar essa viga para quê? Para que quem esteja nesse ambiente olhar para o teto e vai ver tudo liso. Então não tenho essa viga cruzando aqui no teto entre as salas e a cozinha. Mas olha só, quando eu deletei essa viga, ficou uma bolinha aqui na V7 e na V6. Essa bolinha era um nozinho, onde eu tinha esse apoio viga com viga, tá? Eu posso vir aqui e seleciono esse nozinho e delete. O botão delete do teclado, tá? Simples assim. Seleciono o nozinho, delete. Agora, lançado aqui as vigas, vocês viram que é super fácil estar copiando de um pavimento para outro. Eu posso partir para as lajes. Então, aqui na aba lançamento, comando de lajes, eu tenho essa opção de laje. Se eu clicar nessa setinha para baixo, tenho alguns outros tipos de laje. Ó, laje de fundação, rampa, mas não vem ao caso agora. Então vou na laje comum. Novamente ele vai aparecer a janela de configuração aí do nosso elemento estrutural. E como que a gente vai fazer a configuração de laje? Então laje tem algumas informações a mais aqui que a gente tem que prestar atenção, que isso aqui vai influenciar bastante o nosso projeto. Então, nome da laje, L1, L2, L3, assim como nos pilares e nas vigas, isso aqui, essa numeração é feita de forma automática. Tipo de laje. Eu clico nessa opção tipo. Eu tenho vários tipos de laje que eu posso estar escolhendo.
desde a laje maciça. Então, o que é uma laje maciça? É uma laje onde eu vou... Pensa na execução desse tipo de laje aqui. Eu tenho que montar escoramento, montar os madeirites de forma de fundo dessa laje, armadura nas duas direções, X e Y, e concreto. Então ela é inteira de concreto. Ou um tipo bastante utilizado, ao menos aqui na minha região, para esse tipo de casa pequena, obras de pequeno porte, seria a laje treliçada. Aí o programa ele tem a opção de laje treliçada em uma direção e em duas direções. Em um outro vídeo eu vou falar um pouquinho mais de detalhe esses tipos de laje aqui, tá? Por enquanto eu vou escolher esse tipo de laje aqui, ó, treliçada, uma direção. Já apareceu aqui, ó, o modelinho da laje, tá ok? Já chegamos lá. Depois, grupo, parte de cargas. Eu tenho grupo e para eu colocar essas cargas de forma manual, né? Esse grupo aqui, o programa, ele já traz para mim os vários tipos de carga que tem lá na norma de carregamentos, tá? Então, dependendo do tipo de edificação que eu estou trabalhando, do tipo de edificação que eu estou fazendo, eu vou ter um valor de carga diferente, tá? Por enquanto eu vou deixar em nenhum para eu explicar melhor para vocês o que são esses tipos de carga que vai estar variando aqui. Então, ó, se eu vier, por exemplo, aqui, ó, nessa primeira opção aqui, academia. Então, ele vai jogar um valor para carga acidental e um valor para carga de revestimento. Se eu vier em residencial, sala, olha lá, é outro valor para carga acidental e outro valor para carga de revestimento, né? Vou deixar em nenhum, só para explicar para vocês. Aí agora eu posso editar de forma manual. O que é esse valor da carga acidental? Carga acidental é aquela carga móvel, que ela pode estar atuando no seu valor máximo, que é o valor que eu digitar aqui, pode estar atuando num valor inferior a essa carga, ou pode às vezes nem existir, né? Se eu estivesse falando de um sobrado, por exemplo, imagina lá que para um quarto, num sobrado, numa laje de um sobrado, a gente tem o que de carga acidental? O que seria a nossa carga acidental? A gente tem lá mobílias, pessoas, a gente tem vários tipos de objetos que podem estar nesse quarto, que vão estar influenciando o peso sobre essa laje, tá ok? Então a carga acidental para um quarto, ela vai vir desses objetos que estão sobre a laje. E o que a norma me fala sobre carga acidental para uma residência? Então, ó, eu tenho aqui a opção de residencial, sala, salão de festas de jogos, sanitário, sótão, quadras esportivas, lavanderia, tá? Então, se eu vier, por exemplo, aqui na opção sala, eu tenho qual o valor de carga acidental? 150 kg por metro quadrado. Para o restante da residência, também é 150 kg por metro quadrado, com exceção de alguns ambientes, tá? Que já a gente vai ver. Então, se eu estiver falando, por exemplo, quarto, banheiro, sala, cozinha, isso daqui a norma vai falar o valor de 150 kg por metro quadrado, que seriam, num quadradinho de 1 por 1, essa laje vai ter que resistir a 150 kg. Então, voltando lá no exemplo do quarto. Se eu estou falando que esse quarto ele tem lá cama, guarda-roupa, uma mesa, se esse quarto ele tem lá de 3, 4 pessoas que vão estar normalmente dentro desse ambiente, e se esse quarto ele tem uma medida lá de 3 por 3, 9 metros quadrados, então como que eu vou saber o peso total que essa laje tem que aguentar? Então 9 metros quadrados vezes 150 kg por metro quadrado, eu tenho o peso total que essa laje vai ter que aguentar. Faz a conta aí. Então, fazendo essa conta, a gente vai ter o peso total que essa laje vai ter que aguentar. Fez a conta? Então, 150 kg por metro quadrado vezes os 9 metros quadrados daquele ambiente que a gente está supondo, 1.350 kg. Confere se é isso mesmo, né? Então, 1.350 kg. Para essas pessoas, mobílias, eu tenho que chegar nesse valor. Mas, dificilmente eu vou chegar nesse valor aí dos 1.350 kg. É um valor até bem alto, se for ver. Mas, eventualmente, durante toda a vida útil dessa obra, pode ser que eu chegue nesse valor. Então, a laje ela tem que estar preparada para isso, tá ok? Então, eu tenho de carga acidental 150 e carga de revestimento 154,5. Mas nesse caso aqui eu estou falando de uma laje de forro, não é uma laje de piso, tá ok? Então eu vou trocar, eu vou colocar aqui laje de forro.
mas dá uma lida aqui nessa observação. Acessível apenas para manutenção e sem estoque de materiais. Então eu não posso estocar material sobre essa laje se eu escolher essa carga aqui. Eu tenho como carga acidental 10 kg por metro quadrado, tá? Eu não tenho estoque, não tenho mobílias, não tenho pessoas circulando aqui, mas eventualmente vai alguém lá para fazer uma manutenção, uma limpeza da caixa d'água, tá? E eu tenho que deixar essa carguinha aqui. E esse valor de revestimento? Esse valor de revestimento é para eu pegar, por exemplo, o peso de telhado, para eu pegar, por exemplo, o peso de uma impermeabilização, se fosse uma laje impermeabilizada. Então eu deixo esse valor de revestimento também. Se eu quiser ser um pouco mais específico nesse caso, eu venho aqui em nenhum, onde eu posso estar editando esse valor, e aí eu calculo certinho lá o peso do madeiramento, mais o peso da minha telha, se for telha de Eternit, se for telha de barro, de concreto. Então cada tipo de cobertura aí eu vou ter um peso diferente, tá bom? Então se eu quiser ser um pouquinho mais específico, eu posso estar editando dessa forma aí. Seguindo, agora na parte de treliças, né? Então quando eu estou montando uma laje treliçada, eu tenho a seguinte configuração. Então, para explicar para vocês o que é essa laje treliçada, vamos dar uma olhadinha aqui no Google. Então, laje treliçada a montagem dela é feita vigotas e material de enchimento intercalados, tá ok? Então, esse material de enchimento eu posso ter tanto lajota cerâmica ou EPS. Então, vocês têm que saber certinho o que vai ser utilizado, né, nessa sua obra, porque o peso de cada um desse material de enchimento pode influenciar aí o peso da sua laje, tá ok? O peso próprio da sua laje vai variar por conta disso também. Então, voltando aqui no EBR. Quando eu vou configurar essa treliça, o que eu estou falando? Eu estou falando da vigota, tá? Então, essa vigotinha aqui, tá? Qual que vai ser as dimensões dela? Então, essa vigotinha aqui, ó, qual que vai ser as dimensões dela? Voltando aqui no EBR. Então, normalmente ela vai ter uma alturinha ali concretada na fábrica de 3, que ela vai vir na obra pra gente, que a vigotinha que a gente compra. Ela geralmente tem 3 a 4 centímetros de altura, e a largura dela é 12 ou 13, dependendo aí do teu fabricante, tá bom? E repetições. O que é essa repetições? Então, nessa imagem aqui, ó, ela está sendo montada de uma em uma. Mas se eventualmente eu tenho uma parede em cima dessa laje, eu posso reforçar colocando duas lado a lado, né? Duas vigotinhas, para deixar a região ali onde vai ter essa carga de parede mais reforçada. Mas não é o caso. Vamos deixar uma só aqui, tá bom? E o tipo de treliça seria a altura dessa treliça, a espessura dos ferros que vem nela, tá bom? Mas vamos deixar assim por enquanto. Depois eu venho para a parte de enchimento. Tipo de enchimento. Eu tenho EPS e lajota cerâmica. Nesse caso aqui vou utilizar lajota cerâmica. Então, como eu disse, vai depender da obra de vocês. O que vai ser utilizado nessa obra de vocês. E a dimensão dessa lajota cerâmica, olha lá, eu tenho 3 números, 8, 25, 20, nessa primeira opção. O que são essas medidas? O 8 é a altura desse material de enchimento. Ah, eu estou em dúvida o que é as outras medidas. O que eu faço? Venho aqui nesses 3 pontinhos, tá ok? E ele vai abrir para mim aqui o que são cada uma dessas medidas desse material de enchimento. Lajota treliçada, eu tenho várias opções aqui. Eu estou utilizando lajota cerâmica, né? 8, 25, 20. E o que é o primeiro número? O 8, o HB. HB, altura do meu material de enchimento. 25, que é o BE, é a largura desse material de enchimento. E o 20 é o CE, que é o comprimento dele, ok? Nesse caso eu vou estar utilizando uma lajotinha de 8 centímetros de altura. Então vamos deixar esse valor aí mesmo, essa dimensão do material de enchimento. E por último, a seção. O que é esse EC que ele está dando aqui para a gente colocar um valor? É a capa de concreto. Então eu tenho, qual que é a altura total da minha laje aqui?
eu tenho o material de enchimento mais a capa de concreto. Então essa capa de concreto aqui, vamos trabalhar com 4 centímetros, tá? Na hora que você clica em algum outro lugar da tela, ele faz a somatória total aqui da espessura da nossa laje 12, que eu tenho os 8 centímetros do material de enchimento mais 4 da capa. E ok. Agora, aqui na barra de comandos, eu estou no comando de laje, ele está me pedindo ponto no interior. Então olha que fácil que a gente está inserindo laje. Eu venho onde eu quero colocar essa laje, ela tem que estar toda cercada por vigas, tá? Se eu não tiver viga em um dos cantos, ele vai dar erro. E clico nessa região aqui. Olha lá, ele inseriu a laje aqui para mim. Clico ali, que eu continuo no comando de lajes, vou inserindo as nossas lajes, beleza? Tá inserido as lajes. Ah, mas meu desenho eu tô achando que está muito carregado, né? Tem muita informação aqui. Então o que eu vou fazer? Uma dica aqui para vocês. Eu vou vir aqui na aba de estrutura. Nessa parte de configurações eu tenho 3 tipos de configuração. Configurações de projeto, de desenho e de sistema. Agora eu vou vir aqui na configurações de desenho em entrada gráfica. O que é isso? Entrada gráfica é tudo que está aparecendo no meu croquis. Então é a parte visual aqui do meu croquis, tá bom? E o que eu quero estar mexendo? Eu quero vir aqui na parte de lajes, ó, nervuras e vigotas, tá? Que são essas vigotinhas que a gente viu lá, o que é as vigotas de uma laje treliçada. Ela está aparecendo aqui no meu desenho, tá? E se eu tiro essa opção e aperto OK? Sumiu, né? Ele está simplesmente colocando a direção dessa laje. Eu gosto de utilizar dessa forma, eu costumo utilizar dessa forma para não deixar a minha tela muito carregada, tá? Então, presta atenção aqui, por exemplo, essa laje 2. Ela está na direção vertical, né? Na direção Y. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que as minhas vigotinhas elas vão se apoiar aqui na viga 1 e na viga 3, tá? Então, elas soltam o peso dela sobre essas duas vigas. E ela não vai soltar peso nem na V7, nem na V8. Então, na hora de montar essas lajes lá na obra, você tem que prestar atenção na direção dessa vigota. Por quê? Porque se eu inverter isso daqui lá na obra, ó, eu estou soltando peso em cima de vigas que não foram projetadas para receber esse peso dessa laje, tá? Então a gente tem que prestar atenção na hora de montar isso aqui em obra e seguir isso daqui. Não pode ser alterado lá na obra fora do que está no projeto, tá bom? Então, lançado aqui todas as vigas, todas as lajes, eu posso vir no 3D e dar uma olhada como que está ficando o meu projeto. Então ele vai ter o 3D da arquitetura aqui junto. Vocês podem dar um zoom, ó, gira ele, com a rodinha do mouse, clique com a rodinha do mouse, ele vira essa mãozinha onde você pode estar movimentando também, tá? Com o clique com o botão esquerdo do mouse aí, você gira ele. Então percebam, ó lá, eu tenho lá as vigas, os pilares. Ah, mas eu quero tirar essa arquitetura aqui para eu ver só a estrutura. Como que eu faço? Dá 2 cliques no fundo da tela. Aí eu entro nas propriedades do meu 3D. Então o que eu tenho aqui? Concreto moldado em loco, que são os pilares, vigas e laje, tá? E o modelo IFC, que seria a arquitetura. Eu não quero ver a arquitetura, eu quero ver só a estrutura. Eu tiro essa opção do modelo 3D, do modelo IFC, e aplicar. Pode fechar essa janelinha. Olha lá, a estrutura do jeito que a gente modelou ela. Então o nosso pavimento baldrame, nosso pavimento cobertura com a laje. E se eu der 2 cliques aqui sobre essa viga, por exemplo? Ele abre a janelinha de viga. Eu posso estar alterando ela por aqui também, né? Então eu posso alterar tanto lá pelo croquis, como aqui pelo 3D também, tá bom? Então, ó, eu dou 2 cliques sobre a laje. Ele vai me carregar aquela janela das configurações na laje. Eu posso alterar elas por aqui também. E para os pilares, mesma coisa, tá bom?
Pode fechar seu 3D aí e vamos continuar. Acabou? Já posso pôr para calcular? Não, ainda não. Eu vou fechar essa janelinha do croquis da cobertura. Volto aqui no croquis do baldrame. Agora falta eu lançar as cargas de parede, né? Por que as cargas de parede? Porque sobre essas vigas eu tenho paredes, então tem que considerar esse peso em cima aí. Eu vou vir aqui na aba Modelo, nessa parte de cargas, carga linear. Cliquei lá, ele abriu a configuração de cargas lineares. Então, o que é carga linear? É uma carga em uma linha. Então, a parede ela vai estar soltando o peso dela em cima dessa viga aqui, por exemplo. E quanto que vai ser esse peso dessa parede? Eu tenho aqui, ó, peso de parede, eu venho em editar. E eu vou editar o peso dessa parede. Quanto que é? Eu vou colocar a altura dessa parede, a espessura e o peso específico. A altura da parede. Eu não lembro quanto que era a altura dessa parede. Como que eu faço para ver? Sai do comando de cargas. Eu venho aqui na minha janela da edificação. Nessa pastinha com um izinho, ele traz as propriedades da edificação. Então eu tenho lá as alturas, né? Do baldrame até a cobertura, eu tenho 3 metros. Então deixa eu voltar aqui no 3D para vocês entenderem. Olha lá, do baldrame até a cobertura, eu tenho 3 metros, certo? Então, entre essa e essa viga, 3 metros, que é a parede ali que eu tenho que jogar o peso dela. Então, se eu volto lá no croquis, lá em modelo, cargas, eu vou editar, eu tenho que colocar a altura dessa parede, 3 metros. Ah, professor, mais 3 metros de piso a piso, tá? Então, deixa eu voltar aqui no 3D novamente. Então seria de cima da viga até a face de cima dessa viga, 3 metros, né? Só que eu não tenho tudo isso de parede, né? Eu vou ter o quê? Os 3 metros menos os 30 centímetros dessa viga de cima, tá? Então, ó, eu posso descontar 30 centímetros. Então, em vez de 3 metros, em vez de 300 centímetros, eu vou ter 270 centímetros. Volto lá no croquis do baldrame. Carga linear, editar. Então, em vez de 300, eu posso utilizar aqui 270, tá? Para eu ser um pouco mais preciso. Mas e se eu não sei a carga, a altura da viga de cima? Eu posso jogar lá os 3 metros por enquanto e depois eu venho e ajusto esse valor. Mas aqui eu já sei que vai ser no mínimo 30 centímetros a viga lá. Então, eu posso descontar essa altura dessa viga. Então, 270. Espessura da parede vai ser parede de 15 mesmo. E o peso específico de uma parede de alvenaria, 1.300 kg por metro cúbico, tá? E aí ele já calcula pra gente, ó, quilos por metro, já transforma em uma carga linear. Posso dar OK? Aí eu tenho essa opção aqui para baixo, ó, definindo 2 pontos ou selecionando barras. Agora vamos selecionando barras e aperta OK. Então olha que fácil. Selecione parede sobre barras. Então eu estou jogando as cargas de parede, né? Para eu selecionar quais barras eu vou colocar essa carga. Eu posso selecionar uma por uma, ou eu posso abrir a seleção, pegar todas as vigas e apertar Enter. Então percebam, olha só, ele jogou um valorzinho aqui, ó, 527 kg por metro, que é o peso da nossa parede. Agora, se eu der 2 cliques sobre essa viga, ela abre lá a janela de edição. Lembra que a gente não tinha colocado essa carga para lançar depois lá no croquis? Então foi o que a gente fez, ó. Agora eu tenho essa carga de parede aqui, considerada sobre essa viga, esse peso a mais aí sobre essa viga, tá bom? Agora sim eu posso pôr para calcular a minha estrutura. Então eu vou fechar aqui o 3D, vou fechar o croquis e a única aba existente agora é a aba estrutura. Eu tenho a opção de processar. Clico aqui na opção de processar. Já eu explico para vocês o que são
cada uma dessas opções aqui. Simplesmente vou dar um OK só para mostrar uma mensagem que ele vai aparecer para a gente. Então ele vai começar a calcular e olha lá, já deu um erro aqui logo na minha primeira opção. Então eu vou vir em resultados para ver o que é esse erro. Olha lá, no pavimento baldrame não possui fundações. O que significa isso daqui? Se você quiser ter mais informações sobre esse erro aqui, eu dou 2 cliques sobre ele, ele vai me abrir uma janela de ajuda lá na internet, tá? Então ele vai acessar a janela de ajuda lá do programa. Mas eu já vou explicar para vocês o que é esse erro. Pode dar OK, volta lá no pavimento baldrame. Lembra que quando a gente lançou os nossos pilares, a gente lançou como pilar e não como fundação? Então é isso aí o erro. Eu não tenho fundação nesse meu projeto. Então se eu der 2 cliques sobre esse pilar P1, qualquer um deles, ele é um elemento pilar, não é um elemento fundação. Mas qual que é a diferença? A diferença é que o elemento fundação está apoiado sobre a terra. O elemento pilar ele vai estar apoiado ou sobre uma viga, quando é o caso de transição, ou sobre o pilar do pavimento de baixo. Então eu deveria ter lançado aqui como um elemento de fundação, né? Mas como eu não fiz dessa forma, eu posso converter esse pilar para fundação. Não preciso apagar eles e fazer de novo. Então aqui na partezinha de pilares, na aba lançamento, eu tenho essa opção aqui, ó, converter em fundação. Clico nela, converter em fundação, selecione. Está me pedindo para eu selecionar quais pilares eu vou converter para fundação. Eu posso selecionar um por um, igual eu fiz lá para lançar as cargas de viga, né? Ou eu posso abrir a seleção. Olha lá que legal, ele pega só os pilares, né? Então selecionei todos os pilares, ó, eu tenho 12 selecionados. Se eu quero selecionar mais algum, não quero, então só aperta Enter. Aí que tipo de fundação a gente vai estar utilizando? O tipo de fundação vai depender do tipo de solo que você tem na sua região e o nível de cargas que a gente tem no nosso projeto. Não vou estar entrando em muitos detalhes sobre fundação, tá? Mas aqui no nosso caso eu tenho um solo arenoso, então eu vou trabalhar com sapata. Então num próximo vídeo aí eu posso estar explicando para vocês um pouco mais sobre os tipos de fundação e qual que utiliza, como que calcula a fundação, tá? Por enquanto eu vou simplesmente utilizar a sapata. Dados da fundação, apoio eu vou deixar rotulado, altura da barra vou deixar 100 e profundidade dessa fundação. Esse valor aqui, o que é? Eu vou deixar em 150, ou melhor, eu vou deixar em 100 centímetros, 1 metro, né? Que isso daqui é a altura de base da nossa sapata, 1 metro abaixo do nível do baldrame. Se depois eu ver que ficou muito fundo ou muito raso, eu posso vir e alterar esse valor. Mas por enquanto deixa 1 metro mesmo. Ok. Então ele alterou aqui o nosso pilar para a fundação. Ele jogou um pontilhadinho em volta aqui só para dizer que é fundação, que não é um elemento pilar. E se eu der 2 cliques sobre esse pilar, ó, agora ele já até mudou o nome, ó, pilar de fundação, tá? Então ele continua com as configurações de pilares, a seção, as dimensões e acrescentou aqui a partezinha de fundação, que a gente escolheu sapata e a profundidade dessa sapata. Pode dar OK. Se no de vocês não está aparecendo esse pontilhadinho, o que a gente faz? Eu vou lá na aba de estrutura, nas configurações de desenho, em entrada gráfica, na aba de pilares, e onde que aparece essa opção aqui desse pontilhadinho que mostra para mim que é um elemento de fundação e não um pilar. Aqui, ó, fundações. Ok. Se eu tirei aquela opção, ó, eu continuo tendo meu elemento de fundação. Ó, pilar de fundação, tá ok? Só que ele não está aparecendo o pontilhadinho. Vou voltar ele ali. Entrada gráfica. Vou voltar essa configuração ali. Fundações.
Ok. Então isso é para mostrar para vocês que a opção ali de configuração entrada gráfica é apenas a parte visual do nosso croquis. Então eu gosto de deixar dessa forma, que assim fica mais fácil para eu não me perder, para eu não esquecer nenhum pilar ali que eu deveria ter convertido para a fundação, tá ok? Então eu posso vir aqui agora e processar essa minha estrutura. Agora sim vamos explicar o que é cada uma dessas partes aqui. Então, quando a gente vai analisar uma estrutura, eu tenho algumas opções que eu posso estar considerando ou não. A primeira delas, já nem tem como tirar ela, né? Já é obrigatória. Análise estática linear. Então, o que o programa vai fazer? Ele vai pegar tudo que a gente lançou lá nos croquis, pilares e vigas, vai considerar como um pórtico, vai pegar as lajes, considerar como o plano ali das lajes, vai jogar todas as cargas que a gente fez, carga acidental, carga de revestimento, peso próprio, carga de parede, carga de vento, e vai calcular os esforços em cada um desses elementos. Vai calcular o esforço em cada viga, em cada pilar, em cada laje, tá? Então, que esforços são esses? Lembra lá da teoria, a gente calcula o momento fletor, esforço cortante, torção, deformações, certo? Então, tudo isso ele faz nessa primeira opção aqui, análise estática linear. Verificação das etapas construtivas. Isso apenas se eu estiver trabalhando com pré-moldados, tá? Que eu tenho etapas construtivas aí. O elemento em forma, quando eu tenho que tirar ele da forma, o içamento, quando eu tenho o estoque, quando eu tenho o transporte, montagem, tá? Então, isso são as etapas construtivas do pré-moldado. Mas não vem ao caso. Depois, se eu quiser, aqui ó, já está opcional, para eu selecionar ou não. Dimensionamento dos elementos. Então, ele vai pegar os resultados lá da análise estática linear, dos esforços, né? E vai calcular o quê? Vai calcular as armaduras, beleza? Então, eu vou dimensionar o quê? Todos os elementos do meu projeto, ou dimensionar apenas alguns, apenas os elementos selecionados. Se eu quiser essa opção, venho aqui nos 3 pontinhos e escolho qual o elemento que eu quero calcular a armadura. O dimensionamento dos elementos é a parte, digamos, mais demorada do processo aqui, do cálculo da nossa estrutura. Então, por isso que eu tenho essa opção. Se eu estou trabalhando num projeto muito grande, eu não quero ver todos os elementos agora. Eu quero calcular só alguns agora, outros depois. Então, eu posso vir e não colocar todos, eu posso colocar só alguns, beleza? Mas aqui, vamos deixar dimensionar todos os elementos. E por último, aqui que a gente vai estar vendo nesse projeto, ó, estado limite de deformação excessiva, ELS. Então a gente tem que lembrar um pouquinho lá da teoria de concreto. No estado limite de serviço, o que é isso? Ele vai estar calculando se eu selecionar essa opção. Quando eu faço o estado limite último, eu estou calculando a estrutura à ruptura. Então, eu vou calcular os esforços e a armadura para ruptura dessa peça, para ela não romper, beleza? Então, eu vou dimensionar essa peça no estado limite último. Depois, eu vou fazer uma verificação no estado limite de serviço. E aí, no estado limite de serviço, eu tenho várias verificações que eu posso estar fazendo ou não. No caso dessa opção aqui, eu posso estar fazendo a verificação dos deslocamentos, das flechas da minha estrutura. Então eu vou calcular ela no estado limite último, então para ela não romper, né? E depois eu verifico se essas flechas atendem à norma, beleza? Então eu não vou estar verificando isso agora, vou deixar isso aqui mais para frente. Por enquanto eu vou só dimensionar todos os elementos e pode dar OK. E o que o programa vai fazer? Primeira opção, construir um modelo estrutural. Ele vai pegar tudo que a gente lançou lá nos croquis, né? Croquis do baldrame e da cobertura, vai transformar nossos pilares e vigas nos pórticos, vai transformar nossa laje em grelha, depois ele vem calcula os painéis de laje, depois ele calcula os pórticos, então ele vai jogar todas as cargas, vai calcular os esforços,
E aí ele entra naquela opção que a gente selecionou para dimensionar os elementos estruturais, para calcular as armaduras, né? Então, tudo certinho até aqui. E nas partes das flechas, que a gente não deixou selecionado, ele simplesmente pulou essa opção. Análise finalizada com sucesso. Se eu quiser, eu posso vir aqui na parte de resultados e vejo um resumo dos resultados aqui da minha estrutura. Uma coisa que pode aparecer aí nos projetos de vocês é essa opção aqui, ó, relação carga por área. Tá? Então, o que é essa relação carga por área? Ele vai calcular todo o peso da estrutura inteira, né? Peso próprio da estrutura toda, as cargas adicionais que colocamos, as cargas acidentais e o total de peso dessa minha estrutura dividido pela área dela. Então tem essa relação de carga por área. O Eberic ele traz como uma faixa limite ali dessa relação carga por área entre 1.000 e 1.300 kg por metro quadrado, se eu não me engano, como sendo o usual. Não que fora dessa faixa esteja errado. Tá? Então, se eu tiver essa minha relação de carga por área fora dessa faixa de 1.000 a 1.300 kg por metro quadrado, ele vai dar um aviso aqui pra gente, ó, relação de carga por área não usual. Tá? Mas esse aviso não quer dizer que a nossa estrutura está errada. Pode ser que eu esteja trabalhando num projeto onde eu tenho uma carga acidental maior. Por exemplo, se eu estou fazendo um projeto de um supermercado, é óbvio que essa carga acidental ela é muito maior do que uma carga de residência. Então, essa relação carga por área ela vai ser bem maior mesmo. Tá? Então, se no de vocês tiver esse aviso relação carga por área não usual, não quer dizer que está errado. Só quer dizer que você tem que conferir se realmente é isso mesmo. Mas e se estiver abaixo do usual? Pode ser que eu tenha esquecido de lançar alguma carga. Se eu esqueci, por exemplo, de lançar a carga de parede, ele vai dar abaixo aqui da relação carga por área. Tá? Então, é só para a gente estar conferindo se realmente o que a gente lançou tá de acordo ou não. Beleza? Então, pode dar OK aí. Agora, na hora que eu venho aqui nas opções do baldrame e da cobertura de cada um dos pavimentos, ele trouxe novas opções aqui pra gente, tá? Opções de lajes, de pilares, de viga, de sapatas, onde eu vou estar realmente dimensionando esses elementos estruturais, tá? Se eu abrir meu pórtico 3D, olha lá. Agora ele aparece a fundação aí já dimensionada, tá? Então esse aqui vai ser o tamanho real ali, depois que eu configurar certinho e acertar essa minha fundação também. Pode fechar o pórtico 3D. Então só para a gente exemplificar agora. Vamos vir aqui, por exemplo, em vigas do baldrame. Olha lá, abriu a janelinha de vigas do baldrame. Então eu tenho todas as vigas do pavimento baldrame. Eu posso selecionar elas tanto aqui pela tabelinha, quanto pelo croquisinho que aparece nesse canto da tela. Tá? Então eu selecionei a viga 2, viga 4. E se eu clicar nesse botão aqui, ó, armadura, ele vai aparecer um resuminho da armadura dessa viga. Tá? Então para a gente já ir visualizando como que está ficando o nosso projeto. Se eu clicar nesse outro botão aqui, ó, detalhar, aí ele abre o detalhamento completo dessa viga. Então eu tenho a armadura superior, armadura inferior. O que é isso daqui? É o estribo, o N1. O que é o N1? Cadê o N1? Aqui, ó, nesse canto. Então ele joga um corte da seção, onde eu tenho a seção da nossa viga que a gente escolheu de 14 por 30. Então o estribo, de acordo com os cobrimentos, ele vai ter medidas ali de 8 por 24. E então nessa viga aqui eu tenho 23 estribos, ó, 23 N1, né? Nessa distância aqui, ó, de 3,30 metros, que é o vão dessa viga, ele vai estar distribuído a cada 15 centímetros,
e ele tem um comprimento total de 75 centímetros. Então pode fechar essa janelinha aqui. E por hoje é só. No próximo vídeo a gente vai começar a entrar nesses detalhamentos aqui. Ver como que a gente calcula essas vigas, como que a gente resolve erros, depois para os pilares, depois para as lajes, para a fundação, para a gente poder então gerar as pranchas e finalizar o nosso projeto. Se você quer saber mais sobre projetos de arquitetura, de engenharia, quer fazer seu primeiro projeto estrutural no Eberic, segue a gente, segue o nosso canal e curte esse vídeo.